Tudo bem, queridos irmãos e irmãs? Uma vez mais estamos aqui para a honra e glória do Deus Altíssimo. Amém? Estamos aqui dando continuidade à jornada profética, o povo remanescente de Deus. E se você ainda não viu o conteúdo que já postamos aqui no canal, vá na playlist dessa jornada com esse título e assista as primeiras mensagens, pois irão fortalecer a sua fé. Irmãos, hoje um tema muito importante, como se todo dia fosse o último, o tema de hoje, como se todo dia fosse o último. Antes de entrarmos no tema, eu gostaria de convidar você a inscrever-se no canal. Vamos avançar, vamos fazer crescer essa família, porque juntos somos fortes. E quando o povo de Deus se une no estudo da palavra, então há milagre de conversão, há salvação de almas. Amém? Por isso, contamos com você. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos comentários, nenhum dos conteúdos e compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Isso será uma bênção na minha vida, na sua vida e na vida do que vai receber a mensagem. Por isso, compartilhe os vídeos. Deixe um comentário, comenta aí. A gente tem respondido todos os comentários aqui feitos. Então, contamos com você nessa batalha, nesse bom combate da fé, que é a pregação do Evangelho Eterno, a mensagem do terceiro anjo, aqui dando a trombeta do sonido certo. Esse é o canal Alto Clamor, de estudos da Bíblia e do Espírito de Profecia. Amém, meus irmãos? Como disse, tema de hoje do livro Eventos Finais, como se todo dia fosse o último. E eu estou com a Bíblia Legado aqui aberta. Eu quero convidar você a abrir também a sua. E nós vamos ler Mateus 24, verso 36. Diz assim, ó: mas naquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Mas naquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos do céu, unicamente o Pai. Mateus 24, 36. Queridos amigos, a Bíblia diz claramente que não sabemos o dia e a hora da volta de Cristo. Então, como devemos viver aqui? Como o povo remanescente de Deus, como eu, como remanescente, devo viver aqui? Vamos ver no Espírito de Profecia, queridos. Vamos permitir que a voz profética nos fale ao coração. Tenho aqui o livro Eventos Finais e olha o que está escrito na página 52. Alguns comentários aqui, porque o Eventos Finais é uma compilação de vários comentários da irmã White, e eu quero ler para você. Testemunhos Seletos, volume 2, página 60, diz assim: devemos vigiar, agir e orar como se este fosse o último dia que nos foi concedido. Irmãos, se eu não sei o dia e a hora da volta de Jesus, só sei que está próximo devido aos sinais que ele indicou em Mateus 24, mas eu sei que está perto, mas não sei que dia é e nem a hora, como eu devo viver? O Espírito de Profecia me orientou. Disse o quê? Devemos vigiar e agir e orar, como se fosse o último dia que nos foi concedido. Devemos ter uma vida de vigilância. Uma vida de vigilância é vida de oração, de estudo da palavra de Deus, de serviço. Devemos agir pregando o Evangelho, devemos continuar trabalhando na seara do Senhor, como se fosse o último dia. Ou seja, eu tenho que ter em mente, eu preciso estar com Deus hoje, porque hoje é o meu último dia. Eu preciso pregar o Evangelho enquanto é tempo, porque hoje é o meu último dia. Eu preciso orar mais, eu preciso estudar mais a Bíblia, eu preciso me consagrar mais, eu preciso me santificar mais, eu preciso me aproximar mais de Deus, ser santo, remanescente de Deus. Por quê? Porque hoje pode ser o meu último dia. É assim. É dessa forma que vigia. É estar atento às profecias, é estar atento a tudo ao nosso redor, como se fossem os últimos dias. Olha o que diz aqui a carta 66 de 1894, olha o que a irmã White escreve. Uma bênção de comentário, olha só. A nossa única segurança consiste
em fazer cada dia o nosso trabalho tal como nos é apresentado. Trabalhar, vigiar, esperar, dependendo cada momento da força daquele que morreu e que vive de novo, estando vivo para sempre. Amém? Que maravilha! Aqui é dito que nós devemos estar trabalhando, vigiando, esperar com paciência, né, a volta de Jesus, e dependendo unicamente de Cristo. Devemos ter uma vida dependente de Jesus, totalmente dependente. Que maravilha! Por isso, a Bíblia e o Espírito Profecia nos convida a sabermos viver enquanto Jesus não vem. Nós devemos viver cada dia, irmãos, como se fosse o último. Como se fosse o último. Tem uma frase, não sei quem disse, mas já ouvi, que diz assim, ó, devemos produzir, trabalhar, fazer as coisas como se Cristo viesse daqui a 100 anos. Mas devemos nos preparar espiritualmente em consagração como se ele viesse hoje. Repito, devemos fazer nossa faculdade, nossos trabalhos, cuidar da família, fazer todos os afazeres da vida, todos os desafios do cotidiano. Nós devemos enfrentar, vencer e concluir, como se Jesus viesse daqui a 100 anos. Então devemos fazer as coisas. Porém, entretanto, a nossa preparação para o de Jesus, preparação espiritual, nossa consagração pessoal com Deus, deve ser feita como se Jesus viesse hoje no fim do dia. Amém? E é um comentário, é um provérbio aí interessante, porque faz-nos entender a necessidade do preparo espiritual. E diz mais aqui, olha, Testemunhos Seletos, volume 3, página 93. Cada manhã, atenção, irmãos, atenção, povo de Deus, pare de pensar aí, pare de olhar para a televisão, pare de conversar com alguém que você está conversando aí, preste atenção no que o Espírito de Profecia vai te falar agora. Cada manhã, consagre-se a Deus com os seus filhos. Culto familiar. Culto familiar. Cada manhã, consagre-se a Deus com os seus filhos. O remanescente povo de Deus tem como estilo de vida fazer o culto familiar em sua casa todas as manhãs. Todas as manhãs. O pai pega a Bíblia, a mãe pega o inário, os filhos pegam as suas Bíblias e ali deve ser feito a leitura de um versículo ou de alguns versículos de uma perícope bíblica, né? um capítulo bíblico. Deve ser feito, o pai, né? O sacerdote do lado deve ler, deve explicar a passagem, deve cantar hinos do inário, a mãe deve puxar, todo mundo em uma só comunhão, deve ser feito um momento com as crianças ali, uma historinha bíblica para edificação do caráter das crianças. E se você for um casal, se vocês for um casal que não tem filhos, deve ser feito a mesma coisa, menos a história de criança, é lógico, mas deve ser feita a mesma coisa entre vocês. E se é o pai sozinho, tem que fazer sozinho. Se é a mãe sozinha com os filhos, deve fazer a mãe. Ou seja, é culto familiar. Tem que ter culto familiar. Como é que está a sua vida? Você quer ser remanescente, povo de Deus? Eu quero ser do remanescente, povo de Deus, e não faço isso? Como que eu quero ser? Como que você quer ser? Se não faz isso. Temos que colocar em prática. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, se eu e você não estávamos fazendo culto familiar, nas primeiras horas da manhã, começaremos a fazer. Se já fazemos, permaneçamos. E sempre observando em que podemos melhorar, porque é uma adoração para o nosso Deus. E tudo de bom e de melhor devemos prestar em direção a Deus como adoração. Amém? Então, veja, cada manhã consagre-se a Deus com os seus filhos. Isso vai fazer grande diferença, irmãos, quando a gente sai para o dia. Grande diferença. Quem faz sabe disso. Não façam cálculos para meses ou anos. Eles não lhes pertencem. Vocês não devem estar focados, preocupados no amanhã. É hoje. Ontem já foi, amanhã não nos veio. Então qual é o tempo que eu tenho? Hoje. Hoje é o tempo, hoje é o momento. Apenas
aqui, durante suas horas, trabalhe para o Mestre, como se fosse o seu último dia na terra. Apresentem todos os seus planos a Deus, para que Ele ajude a executá-los ou abandoná-los, conforme a orientação de sua providência. Apresentar os nossos planos a Deus todos os dias, em oração, tudo quanto a gente planejou, tudo quanto tem em mente a fazer, colocar nas mãos do Senhor, para que Deus nos ajude na execução ou no abandono desse plano. Porque se for um plano que não está em harmonia com a vontade de Deus, Ele vai nos ajudar a abandonar esse plano e buscar outra coisa. Mesmo que pareça algo que você quer muito, que eu quero muito, mas se não for da vontade de Deus, Ele vai lhe ajudar a abandonar aquilo. Deus quer colocar nossa vida em perfeita harmonia com a vontade dEle. E para isso nós precisamos cooperar, irmãos. Nós precisamos cooperar. Por isso, hoje é momento de vivermos como se fosse o último dia da nossa vida aqui na Terra. Comunhão, vigilância, pregação do Evangelho, trabalhando, fazendo o nosso melhor em todas as áreas que cada um trabalha, sendo o melhor que podemos para a nossa família, no nosso trabalho, empregos, na nossa igreja, sendo sempre o melhor, não para a glória do eu, mas para a glória de Deus. Amém? Essa foi a mensagem do episódio de hoje, irmãos. E eu queria convidar vocês a estarem se inscrevendo no canal mais uma vez e ativando as notificações, porque nós teremos mais temas nessa jornada profética. E essa jornada, o povo remanescente de Deus, o remanescente povo de Deus, melhor dizendo, é uma jornada que vai nos ajudar muito a entender nossa missão, a entender nossa identidade, o que Deus espera de nós, o que Deus espera do povo que remanesceu, o povo que restou, o povo que Ele voltará para buscar. E muitos ainda irão ser enxertados nesse povo, muitos ainda serão introduzidos, serão trazidos a voz do pastor, pelo agir do Espírito Santo. Muita gente vai chegar nesse povo e, em contrapartida, outros irão deixar. Muita gente vai sair. Tem muita gente na igreja que não faz um culto de pôr do sol no sábado, nem no início nem no fim do sábado. Tem muita gente na igreja que não faz um culto de começar o dia, né? Um culto pela manhã, nas primeiras horas da manhã com a família ou sozinho. Não estuda a Bíblia em casa, não estuda o Espírito de Profecia, não estuda a lição de escola sabatina, não faz nada. Depende apenas de alguma coisa que for dita no púlpito, no dia do culto. Isso é perigosíssimo. Como que eu e você vai depender apenas, nossa salvação eterna, apenas de um momentozinho breve de comunhão. Temos que ter a comunhão durante toda a semana, todos os dias e todos os momentos. Entendeu? Aí marcharemos para a vitória. E não estaremos em estado de Laodiceia, mexendo com o mundanismo, se misturando com o mundanismo. Vivamos um dia como se fosse o último. Que esse dia para nós, em nossa mente, seja como se fosse o último. Vamos viver ao lado de Cristo Jesus, obedecendo assim a palavra de Deus e pela justiça pela fé, marchando rumo à Canaã celestial. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, obrigado pela mensagem de hoje. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez e um dia como se fosse o último. Derrame sobre nós o teu Espírito como chuva temporã e nos prepara para um grande momento que vier a chuva serôdia. Ajude-nos a abandonar o pecado, a abandonar o mundanismo e a nos colocar como fiéis teu no meio do teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo e amiga, por mais uma vez você estar aqui conosco no canal O Alto Clamor, o canal de estudos da Bíblia e do Espírito de Profecia. Acompanhe os nossos vídeos, nossos conteúdos, espalhe eles compartilhando nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E vamos juntos preparando o caminho para a vinda do Rei da Glória. Que Deus abençoe você e lembre-se que está escrito, nunca esqueça, a lei e ao testemunho. Se não falarem conforme essas palavras, jamais serão iluminados. Até o próximo encontro aqui no nosso canal O Alto Clamor.